O secretário de Estado, Marco Rubio, equivalente nos Estados Unidos ao ministro das Relações Exteriores, está no Panamá. Na tarde aqui a gente lê China na mira, e de fato é a questão, pois se falava de questões de segurança nacional com as tarifas de Trump no bloco anterior, a gente discute agora como isso também é uma preocupação na América Central e não só com imigração, mas com influência chinesa no Canal do Panamá. Tópico central de discussão, tanto por Trump quanto por Rubio, o secretário. A gente tem imagens, creio aqui, da visita, temos? Temos imagens, então, da visita de Marco Rubio ao Panamá. Lá ele dialogou com o presidente José Raul Molina e tentou-se identificar uma série de questões quanto à influência chinesa ali. Rubio disse que o Panamá teria que reduzir a influência chinesa ou enfrentar a ação dos Estados Unidos. Algumas das imagens envolvem também diálogo com empreendedores, e aquela primeira mostrava ele observando a deportação de 40 colombianos que passavam pelo Panamá no momento. É muito significativo. Marco Rubio, ele que tem descendência de pais que sobreviveram ao comunismo em Cuba, é falante de espanhol, ter como seu primeiro destino países da América Latina, uma coisa que não acontecia há muito tempo. A ênfase renovada também destaca a competição entre China e Estados Unidos na região, conforme o Comando Sul dos Estados Unidos, repetidamente em relatório anual do Congresso. Claro, o Comando Sul, a divisão militar que observa a América Latina e o Caribe, reiterava que a China fazia avanços na região e que os Estados Unidos não faziam o suficiente para conseguir correr atrás da desvantagem que começavam a ter. Reiterado por Craig Fowler, que até 2021 chefiava o Comando Sul, e de novo por Laura Richardson, a sucessora. A viagem de Marco Rubio começa a endereçar muitas dessas preocupações. Também de forma notória, agora a gente não tem mais, ou não deve ter no futuro, o Panamá na iniciativa do Cinturão e Rota, um dos principais esforços internacionais do Partido Comunista Chinês, que envolve infraestrutura e inclui preocupações como diplomacia das dívidas, como é chamada, a possibilidade de que o regime chinês influencie países através de contratos de empréstimo, ou ainda a possibilidade de espionagem e de uso duplo civil-militar das instalações construídas. Afinal, Huawei, CCCC, China Communications Construction Company, entre outras indústrias, são consideradas, essas participantes do Cinturão e Rota, pelos Estados Unidos como parte do aparato militar chinês. Agora, falo vagamente a respeito de muitas dessas preocupações para a gente entender os detalhes da visita e entender também o que ocorre em termos de China e Canal do Panamá. Eu convido ela para dialogar comigo, Emanuele Coure, nossa editora de China aqui no Epoch Times, também constantemente uma convidada recorrente do programa para análise de assuntos internacionais. Vamos lá, muito bem. Consegue me ouvir, Manu? Olá, Marcos, tudo bem? Consigo te ouvir. Você me escuta? Escuto bem. Manu, primeiro eu queria começar com a gente tem então o secretário de Estado Marco Rubio visitando o Panamá. É a primeira viagem internacional dele e ele passa ainda por outros países da América Central. É a primeira vez em longo tempo que isso acontece. Na sua análise, o quão significativo é que Marco Rubio esteja então em sua primeira viagem passando por esses países? Bom, Marcos, para mim evidencia uma mudança de postura do governo americano quanto à influência, principalmente da China aqui na América Latina. Por que eu digo isso? Porque, como você comentou, essa é a primeira vez em 100 anos que a gente tem a primeira visita do secretário de Estado dos Estados Unidos para algum país da América do Sul. E vale destacar aqui que o Departamento de Estado comentou que um dos principais motivos dessa viagem de Marco Rubio agora, que ele vai fazer ele para os países do Caribe e da América Central, é para tentar conter a influência do Partido Comunista Chinês ali. O que a gente vê é uma mudança bem grande, porque no primeiro governo de Donald Trump, eles ainda não tinham muita noção realmente da influência chinesa no mundo todo, digamos assim, quanto mais aqui na América Latina. E por muito tempo eles realmente não deram muita atenção para os países latinos. Isso só começou a mudar ali no finalzinho do primeiro mandato de Donald Trump, quando o então secretário de Estado, que era o Mike Pompeo, começou a alertar Donald Trump sobre a influência chinesa aqui. Mike Pompeo, que era um duro crítico do regime chinês. Então, a gente viu ali no finalzinho uma maior preocupação com a América Latina. No entanto, mesmo nos últimos anos, realmente o governo americano não tem se atentado a toda essa influência, tanto de China quanto de Rússia e outros países aqui. E agora, principalmente por Marco Rubio ser filho de pais cubanos que fugiram do comunismo, já era esperada realmente essa postura, esse foco na América Latina, porque ele é uma pessoa que há vários anos, mesmo como senador, já vinha focando e já compreendia toda essa influência aqui na América do Sul. Então é muito interessante, porque isso pode sim sinalizar que talvez o governo americano dê uma atenção maior nesse novo mandato à nossa região. Manu, claro, você fala a respeito de uma influência chinesa que tem um alto grau de penetração na América Latina,
Por certo, eu que também já fui da editoria de China e a gente tem coberto o assunto, constantemente falamos da iniciativa do Cinturão e Rota, mesmo a gente cita estudos como da Universidade William & Mary que mostram que os contratos de empréstimo chineses têm características particulares a si próprios que os permitem influenciar as políticas internas e externas dos devedores, uma coisa que a gente cobriu aqui com frequência. Mas para quem pode ser mais novo ao assunto e para a gente entender também a situação específica do Panamá, o quão significativo é esse anúncio de que não se renovará então a participação no Cinturão e Rota, e se Marco Rubio falava a respeito de reduzir a influência chinesa, detalhe para a gente, em específico no Panamá e algumas das outras iniciativas às quais você alude quando fala dessa influência que penetra muito, o quão grande é essa presença chinesa e, em específico no Panamá, quais são as preocupações de segurança. Perfeito, Marcos. Bom, então eu acho que uma coisa, primeiro endereçando essa questão que você comentou do Cinturão e Rota, a gente tem que entender que o Cinturão e Rota ele realmente tem sido usado como uma arma de influência pelo Partido Comunista Chinês. Isso não se trata somente de um projeto de infraestrutura. Esse é um projeto de infraestrutura para o regime realmente expandir a sua influência em outros países. Uma evidência clara disso é que muitos dos países que fazem esses empréstimos do Cinturão e Rota, eles não conseguem pagar de volta esses empréstimos. Só que o detalhe interessante é porque antes do regime fazer esses empréstimos para esses países, em muitos dos casos, eles realmente já sabem que esses países não vão ter como pagar de volta esses empréstimos, muitas vezes porque são países muito pobres. E é por isso que eles não acabam não recebendo o investimento de outros países, porque eles já sabem que esse país não vai ter a condição de pagar. Então, por que o Partido Comunista Chinês faria todo esse investimento? Um dos pontos principais que têm sido pontuados nessa questão realmente do Cinturão e Rota é o que eles chamam de armadilha da dívida, principalmente pela forma como eles fazem esses contratos, como você já comentou, permite ao Partido Comunista Chinês interferir em políticas internas e externas dos países. Mas a gente já viu o caso até mesmo dos países terem realmente perdido a soberania para o regime chinês por conta desse projeto. Um dos casos mais famosos que a gente tem é do porto de Hambantota, no Sri Lanka. O Partido Comunista Chinês fez um investimento muito grande no porto de Hambantota. Eles não conseguiram, o Sri Lanka não conseguiu pagar de volta esse investimento e eles tiveram que conceder para o regime chinês domínio sobre esse porto por 99 anos. Então, imagine imagine o Canal do Panamá. Se acontece disso, de o regime chinês fazer um grande investimento ali, o governo panaminho não conseguir pagar de volta para o regime chinês todo esse investimento que foi feito e por algum motivo eles têm que ceder o domínio para a China do Canal do Panamá, o quão significativo seria isso tanto para a nossa região quanto também ali para os Estados Unidos, já que além da questão comercial, já que 70% de todo o comércio que passa ali no Canal do Panamá vai para os Estados Unidos ou sai dos Estados Unidos, a gente também tem uma questão militar, já que a gente tem as bases dos Estados Unidos, principalmente ali no Oceano Atlântico, que a rota mais fácil para eles passarem para o Oceano Pacífico seria através do Canal do Panamá. E em um momento, por exemplo, onde o Partido Comunista Chinês, por exemplo, decidisse atacar Taiwan, essa seria uma rota bem importante para o governo americano ter livre ali para eles realmente, se eles fossem interferir de alguma maneira nesses ataques do regime chinês. Então, claro, ali é só um exemplo. Manu, existe alguma contestação em termos de a China realmente teria, através de contratos de dívida, a capacidade de fazer isso no Panamá? A influência era grande o suficiente? Porque a contratante que estava ali era, então, uma empresa privada que estaria em Hong Kong. Mas Marco Rubio falou, a argumentação do secretário de Estado americano foi que, por mais que haja essa questão, o fato é que se o Partido Comunista Chinês desejasse, eles parariam o Canal do Panamá, o que, de fato, claro, envolve não só o comércio, como você bem apontou, mas mesmo o trânsito de belonaves de navios militares do Atlântico para o Pacífico ou vice-versa. Então, qual era o caso com as empresas chinesas em específico que estão ali? Eu quero, por benefício do público, quero tentar trazer do genérico para o específico, para a gente não ter uma acusação vaga, porque tem questões relevantes, de fato, com essa empresa lá, não é? Tem sim, Marcos. Eu acho que, claro, não vai dar para a gente abordar todos os pontos aqui, porque é um assunto mais complexo, mas eu gostaria de trazer 2 pontos para a gente aqui, então, entender. Primeiramente, não existe isso de empresa privada ali dentro da China. Todas as empresas, grandes empresas chinesas que elas querem atuar em qualquer outro país, elas obrigatoriamente precisam ter uma célula do Partido Comunista Chinês, com membros do Partido Comunista Chinês ali dentro, para supervisionar tudo o que está sendo feito e também para influenciar. Isso não é um achismo, isso é algo da própria lei chinesa. Então não é que as pessoas acham que isso pode acontecer, isso realmente acontece. A não ser, claro, empresas muito pequenas ali dentro, mas todas as empresas que têm um certo porte, que querem atuar ali em alguma das 2 bolsas de valores da China, elas obrigatoriamente precisam
precisam ter esse núcleo do partido ali dentro. Então, claro, a gente já vê uma influência do partido ali. As empresas, elas não são de todo privadas, como a gente vê aqui no Ocidente. Outro ponto interessante, realmente, para a gente compreender isso, é que essa empresa, o fundador dessa empresa, que é Li Ka-shing, ele tem laços já históricos com o Partido Comunista Chinês, principalmente com o setor militar. Para a gente ter uma ideia, em 89, ele foi uma das pessoas responsáveis por ajudarem o setor militar do regime chinês a desenvolverem todo o setor de telecomunicações. E até interessante porque, na época, ele realmente conseguiu organizar de uma forma onde eles utilizassem vários equipamentos americanos para fazer a construção de todo esse projeto de telecomunicações do regime. Além disso, vale destacar uma outra questão, porque em 2018, o Li Ka-shing, ele acabou se aposentando, e até um detalhe interessante, porque ele é um dos maiores bilionários de Hong Kong, então ele tem várias empresas, ele acabou passando essas empresas para o filho dele. Então algumas pessoas poderiam argumentar, mas o filho dele não tem laços ao partido. Na verdade, o filho dele tem grandes laços ao partido, já que no passado ele participou da Conferência Consultiva Política do Comitê Central do Partido, que é um órgão que presta consultorias para o regime, é um órgão bem importante que só pessoas muito seletas podem entrar. E eu só dei esses exemplos para a gente entender o quanto essa empresa está interligada com o Partido Comunista Chinês e quanto, sim, o regime poderia ter muita influência se eles quisessem realmente, de alguma forma, fechar ali o Canal do Panamá. Só para concluir aqui, o que eles alegam é porque tem uma ponte que está sendo construída e tem 4, o regime já tem domínio sobre 3 pontes ali no Canal do Panamá, eles querem construir uma 4ª agora, porque uma empresa chinesa conseguiu uma concessão em 2018. E essa ponte, por mais que ela ainda esteja em construção, a construção realmente é acelerada. E o que eles falam é que eles poderiam baixar essa ponte e não permitir que os navios americanos passassem por ali. E que esses 2 portos que o regime chinês tem hoje ali serviriam como um local para eles realmente compreenderem como tudo está acontecendo e o momento em que essa ponte seria fechada. Isso é o que alega o Marco Rubio e também alguns especialistas em China, como, por exemplo, o Gordon Chang. Não, perfeito. Muito obrigado, Manu. A gente segue monitorando a situação. Claro, um contencioso. E recapitulando, Donald Trump falou repetidamente a respeito disso na campanha e falou que o canal do Panamá, que foi, claro, construído via Estados Unidos no início do século XX e era um território de soberania americana até 1977, quando foi entregue pelo então presidente Jimmy Carter ao Panamá. Ora, é um dos contenciosos que vem desde então e Trump falou que é uma emergência de segurança nacional, que se recupere isso ou que pelo menos se reduza a influência chinesa por ali. Essa é a perspectiva americana, claro, isso não fica bem com os panamenhos que querem a soberania a respeito do canal. A gente fica aí observando o desdobrar da situação. Até agora, uma iniciativa muito relevante que vem do governo Trump, já em sua primeira viagem internacional, então, indo ao Panamá em direção à imigração ilegal e influência chinesa no canal. Muito bem, muito obrigado, então, Manu, a gente segue monitorando a situação com você. Perfeito, Marcos. Eu gostaria, na verdade, de fazer uma breve chamada para quem quiser conferir mais detalhes sobre o assunto. Eu vou abordar esse assunto hoje em mais detalhes no nosso canal do China em Foco, que é outro canal do Epoch Times, só deixando claro aqui, porque às vezes a gente faz esse anúncio e algumas pessoas ficam confusas se o China em Foco acontece aqui no canal do Epoch Times, mas não, é um canal separado. Então, quem quiser conferir esse conteúdo, talvez a produção possa colocar aqui pra gente o link do canal e hoje à noite a gente vai ter mais informações. O que aconteceu foi o seguinte, pessoal. Teve um comentário onde falou: eu achava que o programa China em Foco acontecia aqui, sempre assisto, mas eu não estou inscrito no canal. E aí a Manu disse que a gente tinha que, de toda forma, fazer um anúncio para o pessoal participar por lá. E claro, eu concordei. Falha minha que esqueci, mas a Manu aí me ajudou nessa. Quem quiser acompanhar mais do conteúdo dela, o canal se chama China em Foco. E o blog, a setoria, o setor, o editorial específico, a editoria específica, onde a Manu cobre o assunto de China. Ela faz isso tanto no site da Epoch Times, em epochtimes.com.br, quanto então em vídeo no canal China em Foco, também da Epoch Times. Quem quiser acompanhar ali, imperdível, o excelente trabalho que a Manu faz acompanhando quase que cotidianamente China. Muito obrigado, então, Manu. Muito obrigada, Marcos. A gente fica por aqui, então, pessoal.